Bem, pessoal, indo agora para a terceira parte da aula 1, né, dessa revisão que a gente está fazendo historiográfica. A gente acabou de ver a questão da Renascença, a questão da Reforma Protestante, e algo interessante que a gente pode ter em termos práticos é que, a partir desses dois episódios, a gente tem um episódio muito prático e que mudou a gente é fruto dele, viu? Que é as grandes navegações. O desenvolvimento lógico, racional e científico começa a gerar frutos claros as próprias universidades. E aí eu tenho século XVI e XVII, as grandes navegações. Na verdade, finalzinho do século XV, né? Porque 1492 Colombo descobre a América, mas ali, século XV, século XVI, eu tenho as grandes navegações, que é uma quebra de paradigma incrível, enorme, enorme. O homem não tinha medo, ele tinha pavor do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico era chamado de o mar tenebroso, lugar tenebroso. Eles imaginavam que tinham bestas, feras no mar, etc. Então, há uma quebra de paradigma imensa e que vai gerir todo esse período da modernidade, que é um período racional, que começa a se desenvolver, assim, se inicia o desenvolvimento científico, e o ritmo da vida muda. E aí o que acontece? Quando eu chego em 1789, na França, eu tenho uma outra quebra de paradigmas. Porque uma coisa que aconteceu muito na Idade Média, que preparou o terreno para a formação do nacionalismo de grandes impérios. E grandes impérios no sentido de reino, tá, gente? Não os impérios como da antiguidade. Mas eu tive o reino da França. Eu tenho ideia, é a Idade Média que forma, né? Tem um historiador chamado Jacques Le Goff, que ele tem uma obra chamada Raízes Medievais da Europa. É onde a Europa ela é formada e forjada. A Europa que a gente conhece hoje, ela é formada na Idade Média. Então, há uma quebra ali, né, nesse período da modernidade, da Idade Média para a modernidade, mas, sobretudo, na modernidade, eu tenho uma mudança radical, que é a mudança do feudalismo, aquele sistema de vários feudos, de vários pequenos reinozinhos, né, principados, para um Estado. Eu tenho a formação da Espanha. A Espanha, por que Espanha e Portugal foram os pioneiros nas grandes navegações? Porque eles estavam unidos. O reino, por exemplo, da França, da Espanha, que é os reis católicos chamados de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, os reinos de Aragão, de Castela, eles se uniram e aí formou um Estado nacional chamado Espanha. Portugal vem na esteira desse processo. E o que acontece? Eu tenho a formação dessas monarquias nacionais e olha que interessante para nós teólogos aqui. Quem ratificava essas monarquias, ou os reis, era a igreja. Então, havia uma associação grande entre igreja, ainda e Estado, muito embora a reforma ela comece a quebrar isso, mas, como eu disse a vocês, é um processo. Então, eu tenho, por exemplo, no século XVII, 1630, 1640, eu tenho a monarquia absolutista na França, o rei Luís XIV. Luís XIV, ele era chamado Rei Sol, ele dizia que o Estado sou eu, tudo converge para mim, né? E o que acontece? Quando eu tenho cada vez mais o espírito crítico, lembra da modernidade? Lembra do niilismo que eu falei na outra parte da aula? O homem está cada vez mais questionador. Ele está muito mais sectário. O que é sectário, gente? É alguém que é intolerante no que diz respeito a crenças e convicções de fé,
de religião. Então, eles associam a ideia do rei a uma figura divina, né? Os reis diziam isso, eu sou rei por direito divino. Eles começam a falar, olha, mas isso é medieval, isso já foi, isso não nos interessa mais. E aí acontece em 14 de julho de 1789 a Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Uma das coisas para nós, em termos de pensamento cristão, que a Revolução Francesa vai querer fazer, ela vai querer tirar a ideia do cristianismo como fonte de esperança e trocar o cristianismo pelo Estado, pela ciência. Aí outra coisinha interessante que acontece nesse momento é o chamado fenômeno do iluminismo, século XVIII. No século XVIII, o ápice do iluminismo, embora ele tenha começado no século XVII, com o Baruch Spinoza lá na Holanda, mas é no século XVIII, nos salões franceses, na aristocracia francesa, que a coisa começa a mudar, começa a ganhar novos contornos, tá? O pensamento racional, ele ganha o seu ápice. Ele ganha o ápice, pessoal. Lembram? Eu tenho aqui o ápice da ideia do pensamento científico. Isso que eu quero que vocês guardem. Eu tenho na modernidade uma ideia de pensamento racional. O ápice do racionalismo, né? A ideia da lógica, da razão. Mas é no período dali, da idade, finalzinho da idade moderna para contemporânea, claro que pensadores como o René Descartes, racionalista, o John Locke, empirista, eles começam a forjar a ideia de um pensamento científico. E esse processo ele deságua no século XVIII, sobretudo no século XIX. Isso que eu quero que vocês guardem. Porque a partir de então, gente, acontece algo também prático que vai começar a mudar a vida das pessoas, que é a Revolução Industrial. Antes, eu tinha as coisas num sistema de artesanato, né? As coisas eram muito difíceis de fabricar, eram feitas à mão. Agora, com a ciência, com o ápice do pensamento científico, eu tenho uma coisa chamada máquina. Algo que eu demorava, não sei, um mês para fazer, eu faço agora em 1 hora. Muda tudo. Repara que desde o Renascimento, o ritmo da vida começa a mudar e começa a ficar o quê? Mais veloz. Então, eu tenho, a partir daí, da Revolução Industrial, surgem as locomotivas, as ferrovias, as pessoas, pessoal, 40 quilômetros por hora, naquela época, era algo muito louco. As pessoas surtavam. Há relatos de alguns pintores franceses famosos, como o próprio Monet, e outros, que relatavam, olha, eu fico enjoado, eu passo mal, meu coração sai pela boca, tamanha a velocidade dessa locomotiva. E pasmem vocês, a locomotiva chegava a enorme velocidade de 40 km por hora. Mas é aqui que nasce a sociologia, a psicologia, a antropologia, a arqueologia. É nesse finalzinho de 18, início de 19, sobretudo o século XIX, ele é o ápice do pensamento iluminista. O que é o pensamento iluminista? É o ápice do pensamento científico. A religião para o iluminista não resolve mais. Quem eram os filósofos da Idade Média? Eram os filósofos cristãos. Então, vamos pensar um pouquinho em termos para nós, né, de história do pensamento cristão. Eu tenho, por exemplo, Agostinho, que via tudo em Deus, tanto a razão, né, o intelecto, quanto a revelação.
Eu tenho depois Tomás de Aquino com a escolástica de que a fé ela conduz ao pensamento racional, ou seja, a razão ela está subordinada à fé, porque tudo vem de Deus. Agora não. Agora os filósofos são jornalistas, são teatrólogos, são pessoas que não professam fé. Isso muda tudo. A Revolução Francesa ela acelera o processo de cientificismo e de secularização. O que é secularização? É rejeitar tudo o que tem a ver com religião, tudo que é religioso. Tá bom? E ela prepara todo o século XIX para que a gente tenha o pensamento filosófico pautado nesses ideais. Tá bom?